Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente à nossa aula, dando continuidade, né, na nossa aula de artesanato, pintura em MDF. Eu já concluí o trabalho de pintura externamente e internamente, então ficou dessa forma, interno ficou todo pintado por dentro e externo também, um ademão de branco. O que eu fiz, meninas? Eu já tirei a minha fita crepe que estava cobrindo as dobradiças aqui e já pintei com um pincel pequenininho as partes que ficaram falhadas, tá bom? Aí eu deixei aqui, ó, sem pintar, pra vocês verem como está. Ele fica dessa forma, porque a parte que a fita crepe cobriu não pegou a tinta. Quando vocês tiverem terminado de dar essa ademão de branco por dentro e por fora, vocês tirem a fita crepe e façam esse acabamento com um pincel fino para pintar as partes que não ficou, que ficaram sem tintas, né? Que não pegaram tinta. Por que tem que fazer isso? Tem que fazer isso porque se porventura vocês não fizerem nesse primeiro momento, vocês deixarem a fita crepe e falar assim, ah não, vou passar logo a minha tinta que eu escolhi, que no caso a minha é verde, por fora, e depois que eu terminar tudo eu tiro a fita crepe e faço o acabamento. Não, vai ficar uma leve variação de cor. Por quê? Porque aquele pedacinho de fundo que ficou sem tinta, a tinta que foi sobreposta depois, que seria verde, no caso a minha, ela vai ficar de tom diferente. Então, ou seja, essa parte aqui que tem tinta branca e esse aqui, aliás, essa parte aqui que tem tinta branca e esses pedacinhos aqui que ficaram sem tinta, vai dar um tom de verde mais escuro, um verde mais, né, tipo sombreado. Não fica legal, não fica o acabamento perfeito, tá, meninas? Então é necessário que vocês façam isso sim, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pintar aqui esse pedacinho para que vocês vejam, tá bom? Eu vou estar pintando bem de pertinho, para que vocês vejam com todo cuidado, ó. Com o meu pincel fino. Sempre a possibilidade de sujar um pouquinho a dobradiça, tá? Essa parte do ferrinho. Se porventura vocês, sem querer, sujar, é só vir com um paninho úmido depois, passar levemente onde tá a dobradiça e tirar esse excesso de tinta que ficou nela, tá bom? Eu vou puxar pra cá agora, pra terminar de finalizar. Vocês já viram como que vocês devem fazer, com a mão bem leve, né? Pincel fininho. Tem que ser um pincel fininho, viu, meninas? Porque senão não dá esse acabamento. Prontinho. Ó, eu já pintei aqui, eu vou esperar secar essa parte aqui, né, como eu falei pra vocês. Agora eu vou estar colocando a fita crepe aqui pra vedar novamente, porque eu vou usar a minha tinta verde, né, por fora. Então eu preciso fechar novamente pra não borrar. Esperem secar bem, tá? Pra colocar a fita. Se a tinta estiver molhada, vai falhar, vai ficar falhado. Como para fazer esse procedimento de pintura em madeira tem que ser bem explicado, meninas, para que vocês possam ver corretamente todos os detalhes. E eu quero estar fazendo juntas com vocês, como sempre, eu gosto de estar acompanhando o trabalho de vocês, né? Nós vamos fazer em 2 etapas. Então hoje teve a primeira e a segunda aula, né? Essa semana, e na próxima semana tem a outra aula, né? De finalização. E na aula final do mês, o acabamento. Vou colocar aqui minha fita. Ó, já coloquei na parte de trás, coloquei aqui na frente também, tá? A minha caixinha já tá toda seca por fora. O que eu vou fazer agora? Para concluir essa parte interna aqui, nós já deixarmos acabada essa parte interna, o que eu devo fazer? Eu devo fazer mais uma demão de branco aqui dentro. Então, eu tinha dado uma demão de branco aqui dentro e uma por fora. Então, agora, essa parte aqui é do acabamento da parte de dentro. Então, eu preciso dar mais uma demão de branco, tá? Eu vou começar aqui a dar demão na minha caixa, mas já vou adiantando para vocês.
Aí, o que nós vamos fazer? Depois que nós dermos essa demão de branco aqui dentro, nós vamos aguardar o tempo de secagem, tá? É importante nessa hora a gente ver todos os cantinhos aqui dessa parte interna, todas as partes que vocês acham que ficou falhada. Então, vocês retoquem, porque é a parte do acabamento já, né? A parte interna vai ser branca mesmo, porque quando a gente faz uma caixa e deixa o acabamento branco por dentro, eu acho que ela fica mais bonita, ela fica mais clara, fica fácil você encontrar as coisas, entendeu? Dependendo do tipo de objeto, tipo de coisa que você vai colocar dentro. Eu acredito que o acabamento fica mais bonito, mais interessante. Mas se futuramente vocês quiserem pintar essa parte interna de uma outra cor, que não seja escura, tá? Vocês podem fazer um tom clarinho, tá bom? Podem fazer. Mas a princípio vamos deixar ela assim, branca, essa primeira etapa, tá? Com o acabamento interno todinho dela de branco. Ó, já comecei a pintar a minha aqui, já tá ficando muito bonito, tá? Já tá ficando muito bonito aqui a parte branca dentro, porque duas demãos fica mais visível. Olha a diferença que vocês conseguem ver, tá nítido, né, a diferença. O meu aqui tá falhado ainda, porque eu vou dar continuidade, vou fazer um acabamento bem bonito. Essa parte aqui não tem, então, ó, vocês conseguem ver a diferença, né, ó, das caixinhas, ó. Opa, tá desfocada? Isso. Depois que eu fizer isso, eu vou aguardar o tempo de secagem. Secou a caixinha, né? Aqui a parte da tinta secou. Se tiver uma partezinha mais grossa aqui que vocês acharem necessário, vocês vêm com a lixa de vocês, com a lixa bem leve, com a mão bem leve, ó. E passem a lixa por cima. Depois que vocês passarem a lixa, passem a mão pra vocês verem. Fica bem lisinho. O acabamento fica ótimo, mas não é com força. É com a mão leve, tá? Vocês não estão lixando parede, é com a mão bem leve, trabalho delicado, tá? Tem que fazer essa etapa da lixa para o trabalho ficar bem bonito, tá? Então, hoje a gente encerra nossa aula aqui, nossa segunda parte. A semana que vem nós vamos dar continuidade entrando com a tinta colorida, tá bom? Um beijo, meninas, fiquem com Deus, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos nós.